A gente recebe, então, neste momento... O áudio está ok? Estamos ouvindo bem? Já respondeu, tudo certo. Ok. A gente recebe no Facebook também. Chegou aí o deputado Carlos Vão. Boa noite, deputado. Boa noite. Eu acho que a gente não vai ter o retorno se ficarmos com o microfone, Roberto. Só um momento, deputado. Está nos ouvindo bem? A gente vai ter que tirar o microfone, porque não tem o retorno dele. Aqui é o vermelho? É. Ok. Agora, deputado, nos ouve? Estou ouvindo bem. Ok. Show de bola. Muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos com o microfone aqui, mas para poder te ouvir, ter o retorno, vamos precisar desligar o microfone, mas o pessoal vai nos ouvir, a gente vai falando mais alto aqui. Aqui no Facebook, a Ana Maria Mendes está comentando que a gente está sem máscara, mas é que a gente está num ambiente aqui de apresentação, não estamos Tudo na aberto rua. aqui, Exatamente. Nossa porta aqui do lado tem uma porta aberta, a porta lá de fora está aberta, o álcool está ali, senão, pelo Instagram e pelo Facebook, sem a máscara, não dá. E o deputado está lá na casa dele sozinho também, né, deputado? Sem ter ninguém perto, tá tranquilo, né? Eu estou em casa, estou aqui num cômodo aqui sozinho, então tá tranquilo. Beleza. Deputado, primeiramente agradecer a você por nos atender em virtude dessa pandemia, né, Roberta? Fazemos agora pelo Instagram e queria, primeiramente, ouvir de você como é que o senhor avalia esse momento que nós estamos passando, esse momento difícil dessa pandemia, desse vírus, né? Como é que o senhor avalia essa questão toda? Wilcler, assim, eu como o mundo inteiro estou muito preocupado com essa situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que a prioridade absoluta nesse momento precisa ser a saúde, salvar vidas. E a prioridade número 2, salvar os empregos. Infelizmente, Wilcler e Roberta, e a todos aqueles que nos estão nos acompanhando aí pela live, Instagram e Facebook, infelizmente, tanto governadores e prefeitos se aproveitam esse momento trágico que nós estamos vivendo para poder dar ordem de serviço de obras desnecessárias nesse momento. Eu cito como exemplo, um exemplo claro de uma obra de 7 milhões de reais que o governo do estado está fazendo no estádio Kleber Andrade. Um estádio que está pronto, né? Inclusive sediou a Copa do Mundo Sub-17, sediou diversos jogos do Campeonato Brasileiro, e o governo do estado está investindo, gastando, na verdade, 7 milhões de reais por pura luxúria, para colocar elevador, colocar escada rolante, telão, nada que seria necessário nesse momento. Então, eu, como deputado estadual, estou bastante atento a esse tipo de movimentação, principalmente por parte do nosso governador, e também estou atento a todas as movimentações nesse sentido aqui na nossa cidade, em Guarapari. Ô, deputado, o senhor acha que, já que esse dinheiro não deve ser usado nesse momento na questão de esporte, por exemplo, que o senhor citou aí, deve ser o quê? Deve ser focado na saúde mesmo? Tudo na saúde. Eu acredito também que a gente precisa investir um recurso para salvar os empregos. O governo federal tem feito isso, tem pagado parte do salário aí de muitos trabalhadores. Isso aí acabou salvando mais de 4 milhões de empregos, mas não estou vendo nenhum movimento nesse sentido por parte da Prefeitura de Guarapari e o governo do estado. A gente teve conhecimento aí de pessoas que foram mandadas embora recentemente do Santo Antônio, teve algumas fábricas de cosmético aqui também, que infelizmente mandou centenas de pessoas embora. E o comércio, cada dia também, infelizmente, está dispensando os seus funcionários. Isso aí acaba me preocupando muito, porque a pessoa desempregada, isso aí vai acabar gerando outros tipos de problemas aqui no nosso município, no nosso estado. A violência vai crescer, a violência doméstica, o suicídio. Então, as pessoas acabam ficando doentes, adquirindo outros tipos de doença também. Então, a questão do emprego, Wilcler e Roberto, tem me preocupado muito também. E eu não estou vendo nenhuma ação por parte da Prefeitura e governo do estado para tentar salvar os empregos aqui. Inclusive, essa semana, os cobradores e motoristas, né, do transporte público de Guarapari realizaram aí uma reunião, né, para decidir o que poderia ser feito em relação aos desemprego, né? O desemprego, de fato, né? Já foram 34 funcionários demitidos dessa empresa,
107 estão em casa aí por participar, por fazer parte do grupo de risco, né? E o governo do estado chegou a ajudar alguns transportes de Vitória, né? Que fazem aí a linha do Transcol. E seria possível, talvez, também trazer essa ajuda para Guarapari? Claro, e nós fizemos essa solicitação ao governo do estado. O transporte público de Guarapari, ele já está na UTI há muito tempo. Com essa pandemia, a situação se agravou. Então, essa semana, você lembrou bem, foram dispensados, acho que 34 trabalhadores da Lorenzutti, e nós fizemos essa solicitação ao governo do estado, que ele estendesse esse subsídio para os municípios também, e indicamos a cidade de Guarapari. Ele pagou 18 milhões de reais do combustível das empresas que operam o Transcol, né, na Grande Vitória. Como Guarapari também, a gente recebe o Transcol aqui, eu acho justo que Guarapari receba também algum tipo de apoio por conta do governo do estado. Ah, sim. E... deixa eu voltar para Guarapari, Roberto. Deputado, falando em gastos, né, uso do dinheiro, embora tenha usado o dinheiro para uma situação de emergência em Guarapari, o senhor fez uma denúncia semana passada, essa semana, né, sobre a questão das cestas básicas. A prefeitura gastou aí, comprou 2.000 cestas básicas, e a sua equipe fez uma pesquisa. Deu para entender a pergunta? O senhor fez essa pesquisa na questão das cestas básicas. Como é que é isso, esse gasto, embora seja para as pessoas que estão precisando, mas o custo vocês viram muito elevado, né? Assim, Wilcler, eu recebi uma denúncia alguns dias atrás. E a gente sempre se preocupa em não repassar nenhuma denúncia que não faz sentido para o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público está muito atarefado, tem muito trabalho, e não cabe a gente ficar enviando para o Ministério Público qualquer denúncia. Então, sempre que eu recebo uma denúncia, eu procuro investigar, averiguar a veracidade dessa denúncia. Então, eu recebi aqui a nota da Prefeitura no valor de R$ 111,99 para cada cesta básica. E ali também tinha a descrição de todos os itens. E a pessoa que me mandou a denúncia me disse que tinha feito uma cotação no supermercado aqui da cidade e o valor seria muito inferior. Então, de fato, eu fui em 3 supermercados aqui do nosso município, os maiores supermercados, comprei todos os produtos, idênticos aos produtos que constavam na lista da nota fiscal da Prefeitura, e o mais caro acabou saindo R$ 79,00, o mais barato R$ 75,00. Ou seja, a Prefeitura comprou de uma empresa, que eu julgo essa empresa ser suspeita também, porque nossa equipe foi lá visitar essa empresa. É uma empresa que está sediada na cidade de Cariacica, numa casa antiga que não tem placa, não tem absolutamente nada informando que tem uma empresa ali. E assim, e essa empresa aí, ela tem como principal atividade dela armarinho e não venda de cesta básica. Então, assim, chamou bastante atenção vários fatos que foram ocorrendo no decorrer da nossa investigação, o valor de 40% mais caro. E vale lembrar, Wilcler e Roberto, que a Prefeitura fez a compra no atacado. Ela comprou 2.000 cestas básicas, né? E até a pessoa mais inocente aí da nossa cidade sabe, se você comprar 10 produtos é um valor, se você comprar um é outro. Então, assim, eu comprei no varejo, eu comprei apenas uma cesta básica. Então, a Prefeitura, ela deveria ter comprado ainda mais barata do que a cesta básica que eu comprei aqui nos supermercados de Guarapari. Então, nós reunimos todas essas informações, todas essas evidências de que houve, de fato, um superfaturamento e encaminhamos para o Ministério Público. E agora a gente está aguardando o Ministério Público desenvolver o trabalho dele, que eu particularmente, confio muito no trabalho do nosso Ministério Público. O promotor, inclusive, essa semana aí fez um despacho, né? Foram 2 denúncias, né? Uma encaminhada pelo deputado e uma segunda por um estudante de Guarapari, inclusive, que tem apenas 18 anos de idade, e acompanhando o site da Prefeitura, ele encontrou lá e também achou um absurdo o valor. O promotor aí do Ministério Público já acatou a denúncia, né?
e pediu que deu 15 dias para o prefeito, né? Deu 15 dias aí para o prefeito se explicar inicialmente por que esse valor diferente, né? Roberto, Agora, deputado, pode falar. Deixa eu só tentar aumentar nosso retorno aqui, Roberto. Pode falar, deputado. Eu acho que é muito difícil para a prefeitura justificar o que ocorreu, né? Eu já vi uma nota de explicação da prefeitura que foi até apoiada pelo vereador, o vereador que na época era presidente da Câmara, quando teve aquelas compras suspeitas também de lixeira, tentou comprar cadeiras também, computadores, e quem saiu na defesa da prefeitura foi exatamente esse vereador, o que me causou uma grande estranheza também. A nota ficou parecendo que foi redigida por ele também. Então, isso aí acaba aumentando ainda mais a minha desconfiança em todo esse processo. Eu acho que vai ser muito difícil a prefeitura primeiro justificar porque não comprou em Guarapari. Poderíamos estar fortalecendo o nosso comércio local, 2.000 cestas básicas. A prefeitura poderia selecionar, por exemplo, 20 mercados aqui de médio e grande porte que nós temos em Guarapari e comprar 100 cestas básicas em cada mercado. Poderia também disponibilizar um cartão alimentação, como está sendo feita por outras cidades. O que a prefeitura não poderia fazer é comprar 40% mais caro. Isso significa, em números, que 500 famílias carentes da nossa cidade deixaram de ganhar uma cesta básica e tem muita gente precisando em Guarapari. Eu estou assim, recebendo muitas demandas nesse sentido e a prefeitura deixou de ajudar 500 famílias porque ou não teve competência para comprar pelo menos no preço de mercado ou realmente teve um superfaturado, são as autoridades competentes. Agora, deputado, mandar um abraço. Antes de mandar um abraço para o pessoal aqui da Associação de Moradores do Itapema do Sul, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram, e a Arlete aqui está perguntando o que o senhor, deputado, está fazendo aí para ajudar essas pessoas que estão na situação mais difícil aí. O senhor viu que o senhor teve uma campanha, o que tem feito aí como deputado? Neste momento de pandemia. Claro, agradecer a pergunta da Arlete. E eu já logo no início, quando eu vi que o comércio estava sendo obrigado a fechar, as praias sendo fechadas, eu já entendi que as pessoas iriam passar grande dificuldade ali nos próximos dias. Então, há mais de um mês atrás, eu ajudei a criar um banco de alimentos aqui em Guarapari. Então, eu tenho assim, feito a minha parte, doado boa parte do meu salário para esse banco de alimentos. Meus assessores, meus amigos, algumas empresas também têm contribuído, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, tentar matar a fome desse povo aí que está passando por grandes dificuldades nesse momento. Roberto. A Nanda Santos, que é uma espectadora aqui bem assídua nossa, até comentou: o momento agora é de propor e ajudar quem precisa, e não ficar gerando discórdia aí de coisas erradas, né? Ela parabenizou aí, então, o deputado, né, que viu, constatou aí o erro, fez a denúncia e agora vai aguardar aí o Ministério Público trabalhar nessa denúncia. Roberta, hoje é Dia Mundial do Turismo, né? O deputado é membro da Comissão de Turismo da Assembleia. Como é que o senhor pode falar do trabalho que foi lá? Qual a sua visão do turismo capixaba, né, Roberto? Do turismo de Guarapari? Como é que o senhor avalia isso aí? A gente vai tentando ler, quando o senhor responde, nós vamos tentar ver mais perguntas aqui. Claro, assim, infelizmente, Wilker, a indústria que vai ser mais impactada por essa pandemia, sem dúvida, vai ser o turismo. E Guarapari, por ser uma cidade turística, vai acabar sofrendo muito com toda essa tragédia que nós estamos vivendo. Eu sou presidente da Comissão de Turismo, nós já estamos organizando uma reunião da comissão para tratar com o setor alternativas. O que pode ser feito nesse momento para tentar ajudar o setor do turismo? Eu protocolei essa semana, por exemplo, um projeto de lei que permite vans e ônibus turísticos a também transportarem passageiros. Seria uma forma dessas empresas poderem, pelo menos, sobreviver nesse período de pandemia. E tem outras ações também, projetos de lei que nós estamos propondo para tentar ajudar o setor. E volto a repetir, infelizmente, o turismo é a indústria que mais vai sofrer durante essa pandemia.
A gente observa que o turismo, né, acaba envolvendo o setor inteiro, né, nesse momento de prejuízo. São hotéis, pousadas, o ambulante, o quiosqueiro, e precisa ser pensado algo como um todo, né? Já que essas pessoas nem todas tiveram acesso aí esse auxílio emergencial do governo federal, então é preciso repensar aí. Já é estudado também por alguns especialistas aí na área do turismo, algumas demandas pós-isolamento, né? Já que é difícil fazer o turismo sem essas pessoas se conectarem. Mas há já alguns projetos aí desenhados por parte do deputado? Falhou um pouquinho o final aí, só o finalzinho, a pergunta. Há já alguns projetos aí desenhados pelo deputado para a área do turismo? Então, na verdade, o que o setor tem solicitado para a gente é crédito, né? Para eles poderem manter as empresas, né? Manter os funcionários, que eles precisam agora é de crédito. Então, a gente tem cobrado bastante do governo do estado que realmente possa possibilitar essas empresas estarem pegando empréstimo com uma facilidade maior, sem tanta burocracia. Agora, pensando um pouquinho mais para frente, Roberto e Wilker, Guarapari, que tradicionalmente recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas durante o verão e carnaval, fica a minha pergunta: como é que vai ser o nosso verão? Como é que vai ser o nosso carnaval? Nós vamos ter condição de receber essa mesma quantidade de pessoas que a gente sempre recebeu? E quais serão as atitudes que nós vamos tomar? Eu falo nós porque eu me incluo aí também, que o governador, o prefeito, o que nós vamos fazer para tentar minimizar realmente o sofrimento desse setor, o sofrimento dessas pessoas. Eu acho que é importante o governo do estado, a prefeitura, eles estarem bastante alinhados nesse sentido, porque realmente Guarapari pode virar uma bomba relógio, né? Nós não temos condições nesse verão de receber a mesma quantidade de turistas que tradicionalmente a gente recebe. Então, eu vou estar discutindo com a minha assessoria, com o setor do turismo, para ver quais são as ideias, quais são as propostas, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esses impactos causados por essa pandemia. Olha, deputado, nós estamos recebendo várias mensagens aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Agradecer a audiência das pessoas, né, que estão nos acompanhando. Com certeza. Inclusive, no mesmo dia que nós já tínhamos marcado a sua entrevista, desde quarta-feira, né, marcaram uma entrevista com o prefeito aí para o mesmo dia, mesmo horário. Nós ainda demos a oportunidade deles, né, começarem antes, esperamos mais um pouco, mas parece que ele ainda não deve estar acompanhando a nossa entrevista. E aproveitar, deputado, vou intimar o prefeito para dar uma entrevista para o Portal 27, porque ele só fala para uma TV local e para alguns sites que o apoiam. Então está intimado. Quero ver se o senhor tem coragem de dar entrevista para mim, tá? Está intimado aí. Vocês aí, compartilhem. Estou intimando o prefeito. Vem aqui e faça igual o deputado. Já discuti com o deputado, já briguei com o deputado, mas está aqui, eu me respeito. Ele é deputado, eu sou jornalista. Pediu uma entrevista, ele respeita o meu veículo que está dando a entrevista. E quero ver se o prefeito faz a mesma coisa. Desculpe o desabafo aí, deputado. Mas é só para poder deixar claro isso. Essa entrevista estava marcada desde quarta-feira. E agora, curiosamente hoje, eles vão e marcam o mesmo horário. Mas não tem problema não. Estamos agradecendo aqui a audiência e vamos que vamos. Deputado, uma pergunta aqui, pode falar. O Manuel Góes até comentou aqui no nosso Instagram exatamente o que o deputado falava, né? Guarapari não será a mesma depois, sem dúvida, depois dessa pandemia. Deputado. Manuel Góes, só para fazer um... Pode falar. O Manuel Góes, ele é presidente do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha. É uma pessoa que entende tudo de turismo, de cultura, ele é muito envolvido com a cultura. E a cultura é uma outra área também que está sendo, assim, os músicos, né, os artistas, eles estão sendo altamente impactados por essa tragédia também. Então fica aí meu abraço ao meu amigo Manuel Góes. Beleza, deputado, tem um monte de pergunta aqui espetada, hein? Uma pergunta aqui, eu não quis identificar, mas é uma pessoa do meio político nosso,
né, que acompanha, perguntando se o senhor pretende remanejar suas emendas para a saúde, para focar suas emendas para a saúde, né? Como é que o senhor avalia isso? Wilker, eu vou iniciar essa conversa com o governo do estado porque eu não quero perder minhas emendas. Então, assim, se for possível fazer isso ainda, eu quero remanejar pelo menos 50% das minhas emendas para a saúde. Beleza. Outra pergunta, deputado. Também da mesma pessoa, não pediu para sigilo, não quer falar, mas é do meio político, né? Teve uma sessão agora, na quarta-feira, a questão da redução do salário, teve uma discussão dos deputados, isso foi parar até na Gazeta. Como é que ficou isso aí, deputado? O senhor reduziu? Essa é espetada, hein? Não, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Há alguns dias atrás, acho que até mais de um mês atrás, o deputado Torino Marques, no grupo dos deputados, propôs esse projeto de lei de redução do salário de 30%. Alguns deputados foram a favor, outros contra. A gente iniciou um debate ali, se isso iria estender para os outros poderes também ou não. Aí o deputado Torino viu que a gente não tinha chegado num consenso ainda e ele não protocolizou esse projeto de lei. Mas, assim, de forma, eu digo até malandra mesmo, um outro deputado foi e protocolou esse projeto de lei, começou a fazer arte, divulgar nas redes sociais dele, nos grupos de WhatsApp, o que acabou gerando um desconforto entre os deputados, porque a gente entende que isso aí tem que ser uma ação da Assembleia Legislativa e não de apenas um deputado querendo aparecer com uma proposta dessa. Então, e para piorar a situação, nós tivemos um debate no grupo dos deputados e ele vazou esses prints para um jornalista da Gazeta. E na mesma hora, o jornalista da Gazeta publicou os prints, inclusive tinha um print meu lá que eu falava que não tinha como votar contra esse projeto de lei, coisa e tal, que ia impactar na vida de todos os deputados, que eu já estava ajudando com parte do meu salário para o Banco de Alimentos aqui de Guarapari, que infelizmente eu não ia poder mais ajudar, eu ia ter que destinar 30% do meu salário ao governo do Estado, ao caixa do governo do Estado. E eu fiquei chateado por causa que para Guarapari seria muito melhor receber o recurso direto, através da alimentação. A gente sabe que se esse recurso for para o caixa do Estado, aí vão gastar lá 7 milhões com o estádio de futebol, estão dando ordem de serviço de uma obra de 42 milhões no centro de Vitória. Então, a gente sabe que esse recurso não acaba chegando nas pessoas que mais precisam. Então, por isso que eu fiquei chateado. Aí, no dia seguinte, teve a votação do regime de urgência. E o relator desse projeto de lei, o Marcelo Santos, o deputado Marcelo Santos, falou que o relatório dele já estava praticamente pronto e que não haveria necessidade de votar o regime de urgência. Então, a imensa maioria dos deputados seguiu a orientação do relator. Antes do senhor responder a pergunta da Roberta, deputado, pedi para o senhor falar um pouco mais alto ou aproximar mais do seu telefone, que tem algumas pessoas falando que o seu áudio está baixo. Então, se o senhor puder falar um pouco mais alto ou aproximar mais, para que as pessoas possam nos ouvir o senhor melhor, eu acho que o nosso áudio, a gente está até falando mais alto, né, Roberto? Sim. Mas deixar a Roberto perguntar ou ler alguma pergunta aí para o deputado Carlos Ron. Estamos ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook, nessa sexta-feira, 8 de maio de 2020. Pergunta, Roberto. O que muita gente tem perguntado aqui, né, pelas nossas redes sociais, é muito sobre a saúde de Guarapari nesse momento de pandemia, deputado. O que as pessoas perguntam como é que o senhor vê a forma que a prefeitura está aí organizada em relação à pandemia do coronavírus, né? Foi divulgado hoje aí pela prefeitura de Guarapari que a partir de agora eles vão separar os pacientes na UPA, né? Quem tiver com suspeita de coronavírus vai para um lugar e os pacientes que chegam para urgência e emergência serão destinados para outro. Isso agora, né? Quase um mês e meio aí depois do início da pandemia. Como é que o senhor vê aí esse desenvolvimento, trabalho, né? E atuação do município diante da pandemia? Olha, para ser sincero, Roberta, a única ação por parte da prefeitura que eu vi
foi realmente o decreto para fechar o comércio da cidade, impedir as pessoas que caminhem na rua. Que, na minha opinião, o comércio aberto e a caminhada na rua não são responsáveis por grande parte, né? Igual tentam colocar a culpa no comércio e na praia. Eu entendo que, na verdade, as pessoas estão fazendo churrasco aí, estão fazendo festas, né? As pessoas não estão tendo responsabilidade de manter a distância social uma da outra, não estão lavando a mão, não estão passando álcool gel, não estão usando máscara, os ônibus estão superlotados, não existe uma barreira sanitária em Guarapari, então entra e sai qualquer pessoa. Esse feriado mesmo aí a cidade estava cheia, e eu vejo isso aí um risco muito grande, Roberta, porque a cidade no Brasil, tirando as capitais, que tem o maior número de infectados é Vila Velha, que é a nossa vizinha aqui. A cidade de Viana também apresenta com um grande número de infectados, Alfredo Chaves, são todas cidades que fazem fronteira aqui com Guarapari. E, na verdade, a gente deveria começar dessa forma, né? Criar as barreiras sanitárias, parar todo mundo que for entrar na nossa cidade, medir a temperatura. Eu não estou vendo ninguém medir a temperatura com aquele termômetro de testa. Os ônibus estão superlotados, eles não podem andar superlotados, tem que ser 30 passageiros no máximo. Então, assim, eu estou vendo uma atuação muito fraca por parte da prefeitura, falando com toda sinceridade. E o caso, assim, mais dramático que eu vejo em relação a isso é exatamente isso que você acabou de dizer, Roberta. É misturar as pessoas que estão com sintoma de Covid com as pessoas que estão buscando ajuda lá por diversas outras doenças, né? Inclusive, ontem eu vi um rapaz fazendo um relato que ele estava na UPA com o pai dele e uma moça do lado dele pediu para ele retirar o pai dele dali de perto porque ela estava com sintoma de Covid-19. Então, isso é um absurdo, né? As pessoas estão sendo contaminadas aí, na verdade, é dentro da UPA, é dentro do ônibus superlotado, não é numa caminhada na praia. Eu sou radicalmente contra, por exemplo, proibir a pessoa de caminhar na praia, né? O exercício, o sol, isso aí ajuda na imunidade da pessoa. Então, a pessoa ela só vai contrair a doença se ela tiver com a imunidade baixa. Então, assim, querer culpar a dona Mariazinha, por exemplo, que está lá costura sábado e domingo para vender na lojinha dela, no comércio dela, que às vezes ela trabalha sozinha ou às vezes com um parente, deixar esse comércio dela fechado, alegando que isso aí que vai contaminar as pessoas. Então, assim, a gente precisa de um pouco de bom senso, que infelizmente nós não estamos tendo nesse momento, porque infelizmente politizaram muito esse assunto que não era de forma alguma para ser politizado. Isso, deputado. Voltando para Guarapari aqui na questão de administração, nós publicamos hoje que os vereadores da Comissão de Obras da Câmara foram novamente lá para o novo prédio da Prefeitura. A sede, né? A sede, né? Tem uma lá no Jardim Boa Vista, lá em cima, a sede antiga. Tem uma outra sede que foi comprada na João de Santos Neves. E o prefeito Edson Magalhães comprou mais uma sede ali na Praia do Morro, que os vereadores chamam de prédio podre. Estiveram lá hoje, a Prefeitura... Eu perdi o sinal, mas está voltando. Está ouvindo? Agora sim. Estamos ao vivo, de novo, né? Conectou aí, deputado. Voltou. Não, eu entendi a pergunta, porque perdi o sinal aqui por um momento, mas eu entendi. Sobre o prédio podre. Isso. Então, é aquilo que eu falei no início da minha fala. A prioridade agora tem que ser salvar vidas, investir na saúde, investir também no emprego. A gente precisa salvar os empregos. E, infelizmente, alguns gestores aí estão preocupados em obra eleitoreira, né? Isso é inadmissível. Primeiro, que o projeto, a população já não concorda com ele. Comprar um prédio podre, um prédio residencial, com varanda, com elevador pequeno, que a gente sabe que é para atender um prédio residencial e não um prédio para atender um órgão público. Então, eu quero parabenizar, inclusive, Wilker, os vereadores que estão fazendo essa fiscalização, estão jogando luz nesse problema, estão realmente mostrando à população a verdade. A população precisa conhecer a verdade. Eu acho que, assim, tirando o prefeito e os comissionados dele, não existe ninguém na cidade que vai concordar com esse tipo de obra nesse momento. Sem dúvida. Inclusive, o prefeito anunciou aí recentemente, né, que deve entregar
até o final do ano, aí, mais de 60 milhões de reais em obras na cidade. Faltando aí 8 meses para o fim do ano, né? Como é que o deputado vê essa situação em Guarapari? Assim, as obras não tem dúvida que são importantes para o nosso município, né? Nós temos diversas ruas ainda para asfaltar, nós temos escolas para construir. Então, assim, as escolas são importantes, ninguém está negando isso. A gente só entende que o momento agora, eu acho que as obras podem esperar um pouco e o prefeito poderia ajudar aquelas pessoas que estão mais precisando. Por exemplo, foi dada a isenção, o desconto da taxa do trabalhador ambulante que não está podendo trabalhar, foi dada alguma isenção de ISS para os hotéis e pousadas que estão fechados, não estão trabalhando. Qual foi o apoio que o prefeito está dando para os trabalhadores e para as empresas manterem os empregos, né? O que ela está investindo na saúde, a mais na saúde do município? Então, assim, são perguntas que ficam no ar, né? Eu não vejo ninguém da administração municipal falar sobre isso, só fica parecendo aquele personagem da escola do professor Raimundo, Rolando Lero, né? Fala, fala, fala e não falam nada. Né? Então, a população de Guarapari, não eu, não Carlos Von deputado, a população está cobrando realmente uma informação mais objetiva por parte da prefeitura, das ações que ela tem feito, ou inclusive que ela fará, para salvar os empregos do nosso município, para ajudar os comerciantes e para melhorar, para investir na saúde do município. Voltou aí, deputado? Voltou. Concluir sua fala aí. Não, eu concluí. Falhou alguma coisa aí no final? Estava falando do investimento das obras, né? Mas se o senhor concluiu, a gente vai para a próxima pergunta. Não, só para finalizar, é aquilo mesmo que eu falei. O momento agora é de investir na saúde e salvar os empregos, nossa prioridade da população. De volta, deputado. Agora ele está dentro de outro lugar. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Está falhando um pouco, mas estou ouvindo. Ok. Deputado, a gente falava nesse valor, né, esse montante aí, que Guarapari vai receber de mais de 15 milhões de reais, né, do governo federal. E o deputado aí que hoje é atuante na Assembleia e é um deputado aí que tem a sua bandeira em Guarapari, vai haver também uma fiscalização aí nessa área em Guarapari? São 18 milhões de reais, sendo esses 18 aproximadamente quase 2 para a saúde. Eu acho que deveria até ser um valor maior para a saúde, né? Mas realmente são diversos municípios enfrentando situação dramática na relação, tanto da relação sanitária quanto econômica. Então, esse recurso vai chegar em boa hora. Agora, é importante que os vereadores, né, os parlamentares, os deputados, todos fiscalizem, porque realmente é um recurso alto que está vindo, são 18 milhões de reais, não são 18 reais, e a gente precisa fiscalizar. E mais importante do que fiscalizar é cobrar a prefeitura prioridades da população, e não na prioridade do prefeito. Falhou um pouco, eu não consegui entender, não. Vou repetir aqui, o Anderson Apim pergunta que o senhor destinou UTI móvel para Guarapari, a prefeitura disse que não tinha como utilizá-la, o hospital tem 12 anos que não sai, o senhor fez alguma solicitação para melhorar as condições de saúde do município? O que o senhor fez aí, como deputado? Então, a primeira ação, nós conseguimos uma emenda de R$500 mil em parceria com o deputado Amaro Neto. Né? Esse recurso já entrou na conta da prefeitura, inclusive foi noticiado aí pelo Portal 27 sobre isso. E nós conseguimos também, junto com o governo do estado, uma UTI móvel. Mas, infelizmente, a prefeitura não fez o cadastro no sistema do governo do estado e acabou perdendo essa UTI móvel. Inclusive, fraudaram um documento dizendo que eles haviam feito. Né? Então, a gente fica triste por isso, porque, independente de ser adversário político ou não, o que está em jogo aí é a saúde da população e a gente não pode brincar com isso. O hospital já são mais de 10 anos, mais uma década de promessa aí,
o parecer da CGU pela paralisação. A CGU é o órgão de controle do governo federal, e o pedido do Ministério Público também estadual pela paralisação do hospital devido a diversas irregularidades que foram encontradas. Desde a desapropriação, aquele imóvel foi avaliado por R$1 milhão e desapropriado por quase 3 milhões, e diversas outras irregularidades que ocorreram durante esses 10 anos. Roberto. Tem muita gente aqui comentando que o áudio do deputado está muito baixo. Se eu puder falar um pouquinho mais alto, deputado, ajuda aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aproveitando enquanto a Roberta deu as perguntas ali, deputado, o senhor fez uma movimentação há mais de um mês e pouco, onde o vereador doutor Rogério se reaproximou do senhor. Ele deixou o partido ao qual ele estava, que era um partido ligado ao Gedson Meriz, ao PSB, ao governador, e foi para um outro partido, o DC, né? E se aproximou do senhor. Existe um movimento de entende-se que este movimento ele poderá vir a ser o seu vice, ou seja, o senhor prefeito. O senhor não gosta de falar que é candidato, já demos uma entrevista, teve uma entrevista aqui no nosso estúdio, antes da pandemia, o senhor falou que ainda não era momento e tal, mas o doutor Rogério será vice de Carlos Ghosn nas eleições? Olha, Wilcler, eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Rogério. Eu acho ele um excelente profissional, 39 anos de profissão, né? Está indo para 40 anos, 4 décadas agora como médico. É um homem extremamente sério, tem feito um mandato exemplar como vereador, abriu mão do seu salário, né? Ele se dedica na associação dele, que atende por caridade ali milhares de pessoas. Então, é uma pessoa, um ser humano incrível, que eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, né? E assim, a gente tem conversado muito nesses últimos dias, né, de uns 2 meses para cá, e a gente tem entendido que a nossa visão é muito parecida para o que a gente quer para Guarapari, né? A nossa intenção, tanto a minha quanto do Dr. Rogério, é realmente melhorar, dedicar a nossa vida para tentar melhorar a vida da cidade, melhorar a vida das pessoas. Então, foi exatamente isso que nos juntou, né? Eu disse na reunião, na entrevista passada que nós tivemos, Wilco, que eu vou decidir a questão da minha candidatura no momento correto, que é nas convenções partidárias, né? Então, assim, eu posso ser o candidato a prefeito, doutor Rogério, meu vice, seria uma honra para mim ter uma referência na saúde igual é o doutor Rogério na minha vice, ou, de repente, o doutor Rogério pode ser o candidato a prefeito e apoiado por mim, mas isso aí nós vamos continuar conversando, debatendo e decidir um pouco mais na frente, durante as convenções partidárias. Mais uma pergunta de política, enquanto a Roberta vê ali se tem mais pergunta. Deputado, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Tem muitas perguntas, né? Agora estão dizendo que está ouvindo melhor aqui, super bem, está ouvindo normal, ok. Deputado, o Wilcler está com uma pergunta aqui também de política, né? Sobre... eu me perdi ali. Alguém perguntou, mas pode falar, Roberto. Tem a sua pergunta aí? Senão eu lembro da pergunta. Era a questão partidária. Houve um desentendimento do senhor com o partido e tal, né? A gente acompanhou aí um disse-me-disse, né? Como é que ficou isso? Algumas pessoas acharam que o senhor ia sair do seu partido, ia para a justiça, mas parece que está tudo se entendendo. Como é que ficou isso aí? É um problema que houve. Como é que foi isso, deputado? Wilcler, eu tenho assim, uma relação muito boa com a imensa maioria dos membros do meu partido, mas tive, de fato, uma dificuldade de relacionamento com alguns poucos, né? E esses poucos aí tentaram tumultuar um pouco o processo. Mas, assim, eu tenho a confiança do presidente da Nacional, que é o Tiber. Eu tenho uma relação muito boa com o nosso presidente aqui, que é o Djalma, presidente estadual, e uma relação boa com o Mac Júnior também, que é o nosso presidente da Municipal. Então, é normal que os adversários eles tentem atrapalhar de alguma forma, inclusive filiando pessoas que que não vão caminhar com a gente, pessoas que estão alinhadas com outro grupo político, filiando
partido para tentar trazer algum tipo de prejuízo, desgaste para a gente. Mas, assim, nunca foi fácil para mim. Não seria agora que eu teria facilidade, mas eu tenho certeza que no final aí vai dar tudo certo. Roberta, pergunta aí. Tem muitas perguntas aqui, mas cedo as pessoas perguntavam muito sobre as demissões, principalmente no transporte coletivo em Guarapari. Se haveria alguma forma, né, do deputado aí, através da Assembleia, ajudar essas pessoas aqui na cidade. Existe algum projeto que possa beneficiar, talvez, essa empresa e, consequentemente, não demitir os seus funcionários? Só para complementar, Roberto, a empresa que demitiu os funcionários, a Lorenzucci, encaminhou um ofício à prefeitura pedindo ajuda. E o prefeito, nessa TV, que ele sempre dá entrevista, disse que não tem como ajudar, né? Para esclarecer isso, que foi pedido também ajuda da prefeitura. Como é que o senhor vê isso? Você vê, não tem como ajudar, mas tem como gastar 2,5 milhões num prédio podre nesse momento. Então, qual que é a prioridade? Eu volto a repetir, é salvar emprego ou esse tipo de obra desnecessária? Na verdade, Roberto, o deputado, qualquer parlamentar, não pode criar nenhum projeto de lei que vai criar uma despesa para o gestor, no meu caso aqui, para o governador. Então, assim, o que me cabe fazer é uma indicação, né, que seria como se fosse um requerimento, uma solicitação. E foi isso que eu fiz ao governador. Porque o governador, ele comprou 18 milhões de combustível para as empresas do Transcol, porque as empresas do Transcol estavam passando dificuldade. Agora, será que as empresas municipais também não estão passando dificuldade? E quem que vai ajudar? O prefeito está falando que tem dinheiro para gastar 2,5 milhões com obra, 60 milhões aí de obra, mas não tem dinheiro para ajudar a empresa a salvar os empregos. Então, assim, infelizmente, o deputado não tem muito o que ele possa fazer nesse momento, a não ser realmente cobrar do governador e do prefeito, e é isso que eu tenho feito. Isso aí, eu estou tentando ver agora aqui, o Birubiru, conhece o Birubiru, né, Carlos Von? Está perguntando aqui por que o deputado Carlos Von não trabalha unido com a prefeitura de Guarapari. Estou jogando a pergunta dele. Eu sei por quê, né? A gente sabe que existe uma dificuldade, mas existiria essa possibilidade, deputado? Trabalhar em parceria? Olha, Wilcler, essa sempre foi minha intenção, desde o primeiro minuto. Se você for recuperar, a minha primeira fala, depois que saiu o resultado da minha eleição, foi nesse sentido, de estender a mão para a prefeitura, querer ajudar, como nós tentamos fazer a todo momento. Só que a gente sabe que a gente tem um prefeito aí que ele não dialoga, ele não conversa com ninguém, tem problema de relacionamento. Então, esse problema não parte da gente, não parte do deputado, e sim parte do prefeito. Né? E assim, eu como parlamentar, muitas vezes eu tenho que fiscalizar coisas erradas. E as pessoas acabam muitas vezes não entendendo isso. Wilcler, eu vou te dar um exemplo. O que normalmente o deputado faz em relação ao governador? Ele diz para o governador, governador, me dá uns cargos aí, eu quero esse cargo no Detran, quero isso, quero aquilo, me arruma umas obras para o município, que eu não vou te fiscalizar e tudo que vier para a Assembleia eu voto favorável a você. Então, eu não quero fazer esse tipo de política. Eu acho que a população não quer mais esse tipo de política. Então, eu tenho procurado fazer o que o deputado, de fato, tem que fazer, que é fiscalizar o governador e criar bons projetos de lei, independente de pensar em voto, pensar em cargo. Eu não penso nisso, eu penso apenas em fazer o bem. Tentei fazer isso com a prefeitura, com o prefeito, mas, infelizmente, ali é muito complicado. O cidadão tem uma grande dificuldade de relacionamento. A pergunta do Cristiano Saraiva, Roberta. Deputado, o que é a sua visão, o que pode fazer pelos moradores de situação de rua que se encontram no município de Guarapari? E são poucos, não são muitos, né, Roberta? Inclusive, a gente percebeu que aumentou, né, o número de pessoas em situação de rua. A situação dos moradores é realmente dramática, né? E coloca, inclusive, a população em risco, né? Porque muitos deles se tornam violentos, né? Nós acompanhamos há uns meses atrás aí, inclusive moradores de rua com alguns problemas mentais, dando facada em criança, agredindo pessoas. Então, assim, até para a questão da segurança da população, é necessário políticas públicas
para retirar essas pessoas das ruas, né? Dar um conforto para eles, uma moradia. Guarapari não tem nenhum albergue para abrigar essas pessoas, então a gente precisaria de dar um albergue. E a Secretaria de Assistência Social deveria analisar caso a caso, né? Conversar com todos os moradores de rua, se for o caso, tentar encaminhar eles para a família deles, que seria o ideal. E também fazer uma análise psiquiatra nesses moradores, porque se ela tiver algum problema mental e esse problema indicar que ele possa causar algum tipo de violência, essa pessoa não pode permanecer na rua. Então, falta, nesse caso aí, um trabalho mais ativo, tanto da Secretaria Estadual de Assistência Social, quanto aqui do município. Eles estão bastante inertes nesse assunto, deixando os moradores na rua de qualquer jeito e não tomam nenhuma atitude, nenhuma ação nesse sentido. Deputado, Roberto está tentando ler a pergunta. Tem pergunta aí, Roberto? Então, tem algumas perguntas aqui, algumas opiniões também, né? A Karina comentou aqui que o nosso dinheiro está sendo desperdiçado, né? Parece que os recursos não são gastos com prioridade. A Cris também comentou aqui terra do Sucupira, e muita gente está comentando aqui através do nosso Instagram. O Jorge também pergunta aqui, deputado, neste momento de pandemia, o que faria de diferente para salvaguardar a população? Proteger as pessoas, né? Sim, inclusive também é uma pergunta aqui de um internauta através do Facebook que questionou, que o senhor comentou aí sobre o desemprego na Lorenzucci, e ele quer que o senhor também se posicione melhor de uma maneira que ele possa entender aí o que o senhor faria para que essas pessoas não fossem demitidas. Então, vamos começar pela Lorenzucci, então. Eu vou citar o exemplo do governo do Estado, né? São várias empresas, é um consórcio que administra o Transcol. E por causa da pandemia, reduziu o número de passageiros e eles estavam passando por grande dificuldade, essas empresas. Então, o que o governo do Estado fez? Ele foi e comprou 18 milhões de combustível para os próximos 3 meses. Isso aí fez com que as empresas não precisassem demitir. Então, eu acredito que a Prefeitura de Guarapari poderia ir no mesmo caminho. Ela poderia subsidiar, por exemplo, parte do combustível do transporte público de Guarapari, para que a empresa que está explorando esse serviço aqui não precisasse mandar essas 34 pessoas embora, né? E a tendência é que ela mande ainda mais pessoas, dispense ainda mais algumas pessoas. Então, isso aí é lamentável. A outra pergunta foi sobre o que mesmo? Como é que o senhor estaria conduzindo aí nesse momento, inclusive? Se fosse o prefeito, é isso? Isso. Assim, as barreiras sanitárias, volto a repetir, isso é fundamental. Nós temos que parar todos aqueles que entram na nossa cidade, medir a temperatura. Eu, sinceramente, eu não estou vendo isso em lugar nenhum. Até mesmo antes da pessoa entrar no ônibus, ela precisa ter alguém medir a temperatura dessa pessoa, né? A questão das máscaras eu acho fundamental, todo mundo precisa usar máscara, ainda mais em local fechado. Então, assim, essas atitudes em relação à saúde, distribuir álcool gel, distribuir máscara, medir a temperatura, né? Eu acho que e fazer campanhas educativas para as pessoas também manterem o distanciamento social, porque eu volto a repetir, o que está contaminando aqueles que estão com sintomas de Covid e aqueles também que estão buscando. Voltou? Tá aqui, eu estou ouvindo. Voltou, né? Então, assim, eu acho que o mais urgente agora, Roberta, é a prefeitura de fato. Está ouvindo? Opa! Eu estou ouvindo você. Pode continuar falando. Então, agora voltou, deputado. Eu acho que assim, a prioridade agora absoluta é a prefeitura separar os doentes. Quem tem sintoma de Covid não pode estar na UPA. Vamos alugar ali o São Judas Tadeu, por exemplo, ou criar um hospital de campanha ali no no estádio ali não, no ginásio que nós temos aqui em Guarapari também. Vamos fazer alguma coisa, mas o que não pode é deixar essas pessoas juntas, porque é ali que está ocorrendo a contaminação.
Tá o meu desafio. Voltou. De volta, deputado? Voltou. Estamos aí com um probleminha de conexão aí, né, deputado? Não, a minha mas internet vamos que aqui vamos. tá boa, mas eu não sei o que está acontecendo que está falhando. Está nesse momento aí de isolamento. Consegue nos ouvir agora, deputado? Tô ouvindo. O áudio está até melhor agora. Então, o deputado falava de quê, Roberto? Eu até me perdi aqui no nosso bate-papo. Eu estava falando de separar os doentes que estão com sintoma de Covid na UPA dos que estão buscando a UPA por outros motivos, né? É ali que está ocorrendo a contaminação. Deputado, vamos lá, voltar aqui para a nossa... Muita gente participando, agradecer as pessoas. Deputado, o senhor... Nós temos aí, né, as eleições. O senhor acha que deveria adiar as eleições? Deve manter as datas? O senhor acha o que vai acontecer diante dessa pandemia? Wilker, a princípio... Estamos de volta. O deputado apareceu. Deputado, deu uma hora no Instagram e ele finaliza, né, Roberto? Finaliza. Então temos que abrir uma outra live aqui. Agora o senhor nos ouve bem? Estou ouvindo melhor agora, 100%. Falávamos de eleições, né? Foi isso que eu perguntei? Se o senhor concorda aí que as eleições precisam ser adiadas ou que possa acontecer aí esse ano ainda no mês de outubro? Olha, não há dúvida que essa eleição vai precisar ser um pouco diferente, né? Eu não vejo um político caminhando na rua, apertando a mão de todo mundo, abraçando, fazendo reuniões com mais de 100 pessoas. Então, acredito que essa eleição vai ser assim, já foi muito na passada, essa ainda vai ser mais ainda importante as redes sociais, né? Eu acho que o político precisa trabalhar muito essa interação com a população pelas redes sociais. Mas, a princípio, eu não vejo motivo para adiar as eleições. Eu acho que elas têm que ocorrer, obviamente, seguindo protocolo de segurança diferente do que foi feito nas passadas. O presidente do TSE, o Roberto Barroso, ele deu a ideia, Wilker, em fazer em quatro dias, 2 sábados e 2 domingos, né, para não ter superlotação na hora de votar. Pode ser uma ideia. Então, eu acho que agora que é o momento realmente de discutir de que forma que vão ocorrer as eleições. Mas, nesse momento, eu sou contra adiá-las. Deputado, o senhor já disputou 5 eleições, não é isso? 5. 6? 5. 5, não é isso? Isso. O que o senhor vai trazer? O senhor não quer debater as eleições, mas a gente sabe que o senhor é pré-candidato nas eleições, né? A gente sabe disso, né, Roberto? Já não é mais segredo. Não é, a gente sabe que o senhor não quer entrar nesse assunto. Mas vamos lá. O que o Carlos Ghosn de 2020 traz de diferente do Carlos Ghosn de 2012, que foi a primeira eleição? Nós tivemos que ter uma outra eleição, porque o prefeito Edson sabia que não podia disputar e teimosamente disputou a eleição. Então, quem não lembra, tivemos que fazer uma eleição nova em 2013. O que o senhor traz agora de diferente para a população vindo candidato? O que o Carlos Ghosn de 2020 é diferente do Carlos Ghosn de 2012? Wilker, eu acredito que as ideias são muito parecidas, né? As ideias que eu tinha em 2012, elas permanecem até hoje, porque eu estava até vendo o meu programa de governo de 2012, né? E eu já falava sobre a questão da guarda municipal, do vídeo monitoramento. Então, várias coisas que Guarapari ainda não tem, precisa ter, eu já falava naquela época. Então, assim, o que mudou, na verdade, é a experiência, sem dúvida, né? De lá para cá, eu tive a oportunidade de tornar subsecretário em Vila Velha, agora deputado. Então, a experiência de vida, com certeza, acaba trazendo um benefício grande também para a política. Então, as ideias, graças a Deus, continuam as mesmas, mas a experiência, de fato, acabou ajudando muito aí nessa nossa caminhada. Roberto, tem pergunta aí do pessoal? Então, tem muita gente fazendo umas perguntas, como eu falava aqui,
no retorno do deputado? Como a gente entrou no assunto eleições, muita gente está perguntando justamente sobre esse assunto, né? De projetos, o que deve ser feito aí. Mas acho que isso vai acabar ficando para uma nova live, né? A gente fez 1 hora já, né? De live, tivemos alguns problemas, pedimos desculpa às pessoas, depois vamos compartilhar nas nossas redes sociais novamente essa live de hoje, né? Agradecer ao deputado. Então eu vou fazer umas perguntas de política aqui para dar uma finalizada aí, Roberto. Uma cereja no bolo. Uma cereja no bolo sobre essas eleições, né? Deputado, o senhor, nós percebemos que o seu mandato como deputado teve algumas dificuldades, né? Algumas pessoas que o apoiavam não apoiam mais. Como é que está sendo essa experiência? Algumas pessoas que estavam do seu lado, na caminhada no próprio Assembleia, não estão mais. Algumas pessoas que estavam do seu lado não estão mais. Pessoas que estavam contra estão do seu lado agora. A política se movimentou bastante. Que lição o senhor está tirando aí como deputado, seu primeiro mandato aí? Como você bem disse, Wilker, foi meu primeiro mandato. Então, obviamente que a gente não só acerta, a gente erra também. E eu tenho humildade em reconhecer isso aí. Então, eu montei meu gabinete com meus assessores, mas mesmo as pessoas que saíram, hoje eu tenho uma boa relação com eles. Então, eu acho que isso aí faz parte da política, né? Às vezes a pessoa está vivendo um momento que ela tem como se dedicar mais à política, depois não tanto mais. Então, eu acho que a vida é assim, Wilker. Você, às vezes, nós mesmos já estivemos juntos aí, você fez a minha campanha em 2012, né? Desculpa, em 2013, a minha segunda eleição, foi uma bela campanha que a gente fez. Depois você já fez para outros candidatos também, e assim, mas a gente nunca deixou de respeitar um outro, né? Admirar um outro. Eu acho que isso aí que é bacana. Eu acho que você pode ter os seus pensamentos, as suas diferenças, mas o importante é manter o respeito, né? Eu não tenho nenhum processo, absolutamente nada. As pessoas, às vezes, confundem uma fiscalização, uma crítica, uma calúnia. Eu nunca caluniei ninguém, nunca difamei ninguém, e prova disso é que eu nunca tive um processo, e pretendo não ter um processo, pelo menos em breve. Agora, falando em processo, Roberta, lê para a gente aí, o senhor denunciou, lembrei agora, o senhor denunciou a questão das cestas, inclusive o Ministério Público pediu explicação de 15 dias, e a Prefeitura tem divulgado uma nota falando, olha aí, Roberta, está no seu WhatsApp, nós recebemos também, falando aí que, né, infelizmente, o senhor tem compartilhado, não sei se é fake news, Roberta, que eles falam. Como é que o senhor vê isso, deputado? O senhor viu essa nota? A Prefeitura está compartilhando? Olha, eu li a nota, é uma nota, inclusive, que eles me agridem na nota. Isso aí mostra um certo desespero por parte deles, na minha opinião. É uma nota muito confusa. Eu volto àquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero. É uma nota que fala e não fala nada. Eles não conseguiram justificar até agora por que pagaram 40% mais caro lá numa empresa fundo de quintal lá em Cariacica, sendo que nós temos grandes empresas, grandes supermercados aqui em Guarapari, vendendo 40% mais barato. Wilker, a minha parte eu fiz, que foi verificar a denúncia, nós investigamos, juntamos provas e encaminhamos tudo para o Ministério Público, né? Mas nós continuamos trabalhando para juntar ainda mais provas, e tudo que a gente conseguir juntar, vamos encaminhar ao Ministério Público, porque eu acho que, na minha opinião, agora eu vou falar a minha opinião como cidadão, eu acho muito difícil a Prefeitura defender uma compra dessa, né? Assim, muitos indícios realmente de superfaturamento. Agora, a Roberta falou sobre obras, que o prefeito disse aí que vai fazer não sei quantas obras. 600 milhões de obras. 60, né? 60 milhões, Não sei quantos milhões. Agora, deputado, tem um monte de obra parada também, né? Tem obra aí que vai fazer aniversário. Meia Hipes está parado, né, Roberta? A obra de Meia Hipes está parada, né? Outras, algum posto lá de Kubitschek está parado. O prefeito fica anunciando obras, e algumas não vão para frente. A pista de skate da Prainha não foi entregue até está parada. A obra da Prainha está parada. A da Praia do Morro estava indo de vento em popa. Agora está indo a passos lentos. Anuncia muita obra. Tem que terminar também, né, deputado? É
verdade. Antes de anunciar mais obras, é importante ele terminar que ele já anunciou. E, Wilcler, eu caminho muito pela cidade, ando com meu carro aí, fico observando muito a cidade, entro nos bairros, e hoje, a sensação que a gente tem é de terra arrasada. Guarapari está toda feia, toda destruída. A única parte da cidade que está realmente bem cuidada é a Praia do Morro. E a única praça hoje, a praça mais bonita que nós temos hoje na cidade de Guarapari, é exatamente a pracinha em frente ao prédio do prefeito, que inclusive ele coloca um segurança 24 horas para tomar conta da praça. Olha, a população não tem a guarda municipal, nós não temos segurança, mas a pracinha do prefeito tem segurança 24 horas. Então, assim, fica claro para mim, Wilcler, que a prioridade não é o povo, não é melhorar a vida das pessoas, não é melhorar a vida da cidade, é anunciar a obra eleitoreira e buscando voto. É única e exclusivamente isso. E eu concordo em gênero, número e grau. Vamos terminar primeiro as obras que foram iniciadas para depois dar seguimento a outras obras, a novas obras. Inclusive o Xandão aqui no nosso Instagram começa, né? Santa Mônica não tem nenhuma praça, há 11 anos a orla está em construção e até hoje não foi entregue. Também em Santa Mônica o asfalto que estava sendo feito parou. A Pompeia, Lemos... A região norte de Guarapari é uma região extremamente carente e que a gente vê que não vê resultados, né, do município. A gente vê que falta muita coisa. Eu e o Roberto passamos lá esses dias e é uma praia tão bonita, tão bacana, que poderia ter ali uma infraestrutura, terminar aquela obra e a gente vê que a obra está lá, parada, não sabemos aonde vai parar, né? Vamos finalizando por aqui, Roberto. Deputado, deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. E se o senhor quiser deixar um recado também para o prefeito, para ver se ele acorda para que ajudar a população onde é necessário, né? E como deputado também, o senhor fica à vontade aí, fazer suas considerações finais para a gente ir encerrando a nossa live. Prometemos fazer outras para as pessoas. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, mas deu tudo certo. Tem muita gente aí, né, querendo que desse tudo errado aqui na nossa conexão, mas Deus é maior que tudo. Tá mais... Deus está na frente. Deputado, fique à vontade. Wilcler, o que a gente pede para o prefeito é que ele escute mais a população, escute mais o povo. Muitas vezes, as melhores soluções vêm da população. E hoje, o que a população de Guarapari pede é o que eu tenho falado essa live inteira. É investimento na saúde e na proteção do emprego. Nós não podemos deixar mais o povo de Guarapari desempregado, né? Em vez de investir em obras nesse momento, vamos ajudar os trabalhadores ambulantes, dar uma isenção dessa taxa deles, vamos dar uma isenção aos micros e pequenos empresários, né, que tem que pagar um ISS caro, um IPTU caro. Vamos ajudar a população nesse momento. Obras fica para um segundo plano. Obras é muito importante, todos nós queremos obras, mas o momento agora é de cuidar das vidas, é de cuidar das pessoas e salvar os empregos. Então é isso que a gente pede para o prefeito, que ele esteja mais conectado com a realidade. Ele precisa ouvir a população, ele não pode querer resolver tudo da cabeça dele. A gente precisa de uma gestão mais participativa, mais democrática. E é isso que a gente propõe, Wilcler. Sempre conversando com a população, ouvindo o povo, porque é daí que a gente vai entender realmente as verdadeiras necessidades do município. Eu quero te agradecer, Wilcler e Roberta, imensamente, que sempre me abriram esse espaço no meio de comunicação de vocês. Um meio de comunicação que tem muita credibilidade com toda a população de Guarapari. Por quê? Porque vocês sempre mostram os dois lados. Então, isso aí significa imparcialidade. Muitas vezes eu critiquei você por não concordar com alguma coisa ou outra, mas é inegável realmente que o seu portal de notícias, ele realmente dá oportunidade para todos. É importante ouvir os dois lados, né? Todo fato, existem dois lados que precisam ser ouvidos. Então, te parabenizo por isso, continue assim. Sei que muitas vezes você acaba sofrendo algum tipo de punição por se comportar de forma independente e parcial, mas siga em frente dessa forma, que é isso que a população quer. Muito obrigado aí à população de Guarapari, que sempre me recebeu com muito carinho,
né? Estou à disposição aí, nós estamos lutando na Assembleia para poder ajudar a população em nossa cidade nesse momento trágico que nós estamos vivendo, que oro a Deus todo dia que passe logo. Roberto, um grande abraço para você, Wilcler, um forte abraço e que Deus abençoe aí a nossa linda Guarapari. Boa noite, viu, deputado? A gente agradece também a sua presença aqui e a disponibilidade de sempre, né? Isso aí, obrigado, deputado. Estaremos de volta em breve com mais lives aqui no Portal 27, no Instagram. Siga o nosso Instagram, Portal 27 Oficial, e siga também nosso Facebook, Portal 27. Um abraço, deputado, até a próxima. Um abraço a todos também que acompanharam aí a live pelo Instagram e pelo Facebook, né? A gente pede desculpa aí a maioria das pessoas que a gente não conseguiu fazer a leitura das perguntas e o deputado aí também não conseguiu responder por isso. Mas a gente agradece a todos aí e até a próxima live. A assessoria do deputado pode ir lá depois responder os comentários, dar as respostas das pessoas aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.